de entrevistas e debates que, periodicamente, discute um tema relevante para o agronegócio brasileiro. Antes de apresentar os nossos convidados, eu gostaria de destacar que a pauta de hoje é a tecnologia que integra lavoura, pecuária e floresta, conhecida pela sigla ILPF. Trata-se de uma revolução criada no Brasil pela Embrapa e que mostra ao mundo que sim, é possível produzir periodicamente e ao mesmo tempo preservar. Um tema relevante para o ILPF, como a gente sabe, está alinhado aos objetivos do Acordo do Clima. Eu gostaria de principalmente pelo uso sustentável da terra, tecnologia em áreas agrícolas, lavoura, uma maior eficiência do sistema de produção, redução do desmatamento e a emissão de gases de efeito estufa e ainda a recuperação de terras degradadas pela Embrapa, além de contribuir para o fortalecimento da agricultura brasileira. O ILPF protege os biomas, faz com que o metano eliminado pela pecuária seja absorvido pelas árvores, e, portanto, o sistema ILPF é uma grande contribuição brasileira para a demanda mundial de produzir mais alimentos sem ampliar as áreas de produção. Então, esse tema tão empolgante, e o que falta para que o sistema ganhe ainda mais espaço no Brasil, nós convidamos a Marisa Porto, que é proprietária da Fazenda Santa Brígida, um sucesso reconhecido na implementação do sistema ILPF. Também está conosco o Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos e presidente do Conselho Gestor da rede ILPF. E fechando aqui o trio de convidados, o Cristiano Correia, diretor de marketing da John Deere para a América Latina. Bem-vindos a todos vocês, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar perguntando para o Renato, da Embrapa. Renato, para dar start aqui à nossa roda de conversa. A ILPF, o sistema ILPF, já avançou o suficiente no Brasil? O que a gente precisa fazer para que esse sistema avance ainda mais no país? Renato, bem-vindo. Marcelo, boa tarde Marise, Cristiano, todos que estão nos vendo. Prazer muito grande estar aqui, agradeço muito o convite, a oportunidade de participar com esses grandes amigos aqui, parceiros de trabalho dessa live. Marcelo, a ILPF vem crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Então, a gente saiu de 2005, onde a gente tinha menos de 2 milhões de hectares, uma área muito pequena, né? Ainda mais considerando todo o tamanho do Brasil e o potencial agrícola do país. Chegou em 2015 com 11,5 milhões de hectares, então já teve um crescimento muito grande aí durante esse período. E de 2015 a 2020, a gente teve um crescimento ainda maior. E a gente chegou no ano passado, 2020, com 17,4 milhões de hectares de ILPF. Isso corresponde a mais ou menos 10% da área de pastagem no Brasil. Então, é uma área bastante significativa já, principalmente quando a gente fala em termos de área, só para ter uma referência, é 2 vezes o tamanho de Portugal, né? Essa área que a gente está falando só de ILPF. Mas a gente ainda tem um potencial muito grande para o uso dessa tecnologia. Dessa área de pastagem, a gente tem algo em torno aí de 80, 90 milhões de hectares de pastagens com algum nível de degradação. São áreas que podem ser facilmente convertidas para o sistema ILPF e, além de serem áreas melhores aproveitadas, né, intensificando a produção, a gente conseguiria aumentar a produtividade, aumentar os ganhos do produtor, proteger o meio ambiente, diminuir a pressão em cima de novas áreas, pela abertura de novas áreas de floresta, né, para aumentar a produção. Então, a gente tem um caminho aí bastante propício a aumentar essa área de ILPF. A nossa meta é chegar a pelo menos 30 milhões de hectares já no ano de 2030, então a gente visualiza um caminho aí com muita ILPF nessa próxima década. E o que a gente considera como principais desafios a serem superados, que a gente vem trabalhando continuamente, são principalmente assistência técnica.
A informação precisa chegar no produtor com a melhor qualidade possível, né? O produtor precisa estar apto a adotar essa tecnologia. A questão de crédito, então o produtor ele precisa fazer um investimento inicial, e a gente sempre recomenda que ele vá fazendo por etapas, né? Não fazer tudo de uma primeira vez. Então, mas o crédito é fundamental. E um mercado diferenciado. Então, um produtor que produz dentro de um sistema sustentável como a ILPF, ele merece, ele precisa ter um mercado diferenciado. Então, ter a conexão do agro com o meio urbano, para que as pessoas conheçam a origem dos produtos, também é muito importante, para que esses produtos possam ser valorizados e terem um mercado maior. Então, esses são os 3 principais desafios, na minha opinião, e essa é a minha primeira fala aí para a gente abrir essa conversa. Obrigado, Renato. Eu queria trazer para a conversa a Marise, falar um pouco da experiência dela como usuária do sistema. A Embrapa criou essa metodologia há mais de 30 anos, né, Renato? E a Marise há bastante tempo vem trabalhando também, adotando o sistema. Ela, para quem está nos acompanhando aqui nessa discussão, a Fazenda da Marise, em Goiás, foi a primeira propriedade a ser certificada pelo sistema ILPF no Brasil. E eu queria que ela contasse um pouco para a gente, Marise, o que te fez optar por esse sistema, que você contasse um pouco da sua caminhada ao longo desse período de convivência, de implantação e de manutenção do sistema na sua propriedade. Bom, Marcelo, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, e essa pergunta sua dá para a gente conversar aqui umas 2 horas, mais ou menos, entendeu? E o Renato falou uma coisa muito importante aí, né? Quando nós começamos, eu comecei na estaca 0. Eu falo 0 para ser otimista, porque com as dívidas que eu tinha, eu estava no -1, -2, -3, nem sei qual era a escala que eu estava lá, estava num buraco mesmo. E o Renato falou uma coisa muito importante, o crédito é muito importante. Então, eu estava numa situação muito precária e não tinha crédito. Como que você vai pegar uma fazenda que está numa situação assim, detonada, você não tem crédito, você não é formada na área, você não tem conhecimento, você não tem máquinas, você não tem equipe, você não tem essa tecnologia na mão e você tem que fazer alguma coisa porque esse buraco só tende a aumentar. Você precisa estancar essa hemorragia e começar a partir dali a construir a saída do buraco. Então, tudo que eu procurava naquela época, eu não encontrava. Tudo era muito caro, tudo economicamente era inviável. Agora, inviável para mim, que estava naquela situação. Não quer dizer que é inviável para todo mundo. Então, procurei Embrapa. Eu achei que a saída seria por meio da ciência. Procurei Embrapa, consegui entrar na Embrapa, conhecer 2 pesquisadores, um deles já muito conhecido, João K., e levá-los até a fazenda, e a partir daí conseguir dar um pontapé inicial nessa virada de jogo. Então, a conversa do início foi essa, fui chamada de louca, porque onde já se viu, todo mundo limpa a terra para plantar a lavoura, você está plantando a lavoura e plantando capim junto, isso vai dar competição, e no fim não vai ser nem uma coisa nem outra, e aí? Você já está preparada para entregar a fazenda? Olha, isso dava um gelo na espinha, você não faz ideia. Mas a gente foi naquela história, né? Como eu não tenho outra opção, é assim que nós vamos fazer. Tivemos uma sorte, eu agora tenho que contar com a sorte. Tivemos uma sorte que um vizinho queria arrendar uma terra minha e já tinha feito o plantio dele. E esse vizinho, eu fiz uma permuta com esse vizinho. Ele ficou com a terra que ele queria arrendar e me ofereceu os trabalhos dele de implantação do sistema. Então, todo o sistema de maquinário, de mecanização, de preparo de solo, pulverização, colheita, foi feito nessa permuta com o vizinho. Foi assim que a gente deu a primeira arrancada. Daqui para frente ainda tem muita coisa para fazer,
mas a arrancada a gente já deu. Então, a coisa está em andamento. Ô Marise, e como que foi essa história de a sua propriedade ser a primeira a ser certificada? Em que contexto isso aconteceu? Você foi buscar uma certificação? Você sentiu essa necessidade? Como é que foi esse processo? Olha, não adianta você ser sustentável e não ser reconhecida por isso, né? E era o caso. Imagina aquele boi criado naquele sistema de sombreamento, de conforto animal, essa coisa toda, a árvore sequestrando e implantando, me fugiu a palavra certa aqui, sequestra e Captura. Captura. Você captura e segura no solo o carbono. Daqui a pouco a palavra vem. Ajuda aí, Renato. E aí, não adianta eu ter esse sistema que, quando a árvore faz isso, ela neutraliza os gases emitidos pelos animais. Então, eu tenho um sistema sustentável e certificável. E na hora que esse boi cai lá no frigorífico, ele cai na vala dos comuns. E eles vão pagar pelo boi o mesmo valor que aquele boi que foi criado de qualquer jeito, que chegou lá e está sendo avaliado da mesma forma. Então, qual é a vantagem de ser sustentável? Qual é a vantagem de preservar? Qual é a vantagem de fazer a agricultura da melhor forma possível, a pecuária da melhor forma possível, incluir floresta no meio de terras agricultáveis, para fazer esse sistema funcionar dessa forma? Se no final das contas você não tem um retorno financeiro, um reconhecimento da sociedade por isso. E aí eu comecei a falar sobre isso, entendeu? Não, a gente precisa, se agregamos valor, precisamos ser reconhecidos por isso. Fala daqui, fala dali, a rede achou o caminho, foi a rede LPF que achou o caminho da certificação. E através da rede nós conseguimos fazer a certificação da fazenda. Somos os primeiros nesse tipo de certificação. Passamos por um pente fino terrível, mas foi muito bom que mostrou o estado da arte da situação nossa. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre a rede também, qual é o papel dela, de que forma ela ajuda toda a cadeia aqui a adotar o sistema. Mas eu vou trazer para a conversa o Cristiano, porque a John Deere também adotou a causa do ILPF já há pelo menos mais de uma década, ajudando a integrar a cadeia produtiva, organizando dias de campo, promovendo pesquisas agronômicas, transferência de conhecimento e uma série de outras contribuições. Então, Cristiano, em termos de mecanização agrícola, né, além de todas essas ações institucionais de caráter técnico que a John Deere tem feito, quais são as demandas específicas para esse tipo de sistema? Quais são as preocupações de vocês, as contribuições que vocês aí da John Deere procuram oferecer a esse sistema? Muito bem. Marcelo, obrigado pela oportunidade aqui de estar participando. É uma honra, é um prazer estar aqui falando sobre um tema muito importante e muito caro, né? muito chave para o Brasil, para a John Deere, enfim, para a agricultura brasileira e para o mundo, né? Por que não dizer? Também é um prazer estar com o Renato, com a Marise, mais uma vez aqui juntos para falar sobre um tema que a gente gosta muito. Bom, a John Deere, na verdade, ela, como você bem disse, Marcelo, ela tem já trabalhado no desenvolvimento e em fomentar o conhecimento, não só para o produtor rural, mas também para as pessoas fora do meio, sobre esse sistema, sobre a integração lavoura, pecuária e floresta. E nós temos tido, então, a oportunidade de trabalhar e desenvolver soluções, inclusive nós temos equipamentos, né, na própria propriedade da Marise e, enfim, várias outras propriedades, como o Renato falou, já são milhões de hectares dentro desse sistema. E a John Deere tem 184 anos, não é por acaso, mas é porque entre os seus valores está tecnologia e inovação. E o fato da gente estar
intimamente ligado a essa nova tecnologia, essa nova revolução que é o ILPF, é porque a gente entende que a agricultura sustentável é o caminho, produzir e preservar é possível, e está aí o ILPF mostrando. Então, o que a gente tem buscado trazer, né, para o sistema é tecnologia que tenha valor para o cliente, para a pessoa, né, para o produtor que esteja utilizando, e tecnologia que otimize os insumos, otimize os custos e que, ao mesmo tempo, maximize os resultados. Então, a gente tem muitas oportunidades em frente, já fizemos muito, e quando a gente olha também, né, abrangendo um pouco a questão da agricultura no país, sendo mais específico sobre a agricultura, a gente vê que nos últimos décadas aí o Brasil passou de país importador de alimentos para exportador, crescendo a produção em mais de 540%, e isso só se deve à tecnologia e ao investimento. E nesse aspecto a John Deere tem aí uma média de $4 milhões de investimento por dia em pesquisa e desenvolvimento, e certamente parte de tudo que a gente faz, em especial aqui no Brasil, porque o ILPF começou aqui, né, e quiçá vai expandir para outros países do mundo. Muito do que a gente tem trabalhado também é para oferecer as melhores condições para esse sistema de integração da lavoura com a pecuária e com a floresta. Então, está muito alinhado com todo o trabalho que a John Deere vem fazendo e que ela certamente vai fazer, e demonstra também que, em que pese muito tem se falado sobre sustentabilidade, muito tem se buscado trabalhar de novo de forma mais sustentável, mas lá atrás, há 15 anos, quando nós começamos a participar junto com a Embrapa do sistema, nós já víamos que isso era um caminho sem volta e que a gente precisava estar de corpo e alma nesse sistema. Então, queria abrir a minha participação aqui, Marcelo, colocando esses pontos. Obrigado. Obrigado a você, Cristiano. Já que você tocou, então, no tema da sustentabilidade, eu queria já colocar aqui na roda de conversa uma pergunta que uma colega jornalista, Sofia Jucon, da revista Meio Ambiente Industrial, encaminhou aqui para a gente, perguntando: com as novas demandas globais para obtermos melhor desempenho no combate às mudanças climáticas, o sistema ILPF é um bom incentivo para os agricultores brasileiros se destacarem em prol da sustentabilidade? Qual é a projeção para aumentar a sua adoção? Talvez você pudesse falar um pouco dessa parte da questão da sustentabilidade, e o Renato talvez complementar com a pergunta dela da projeção de aumento, talvez para esse ou para os próximos anos. O que você podia comentar para a gente, Cristiano? Eu acho que é super importante isso, e cada vez mais a gente percebe que os clientes, não só as pessoas os produtores, né, produtoras que trabalham e produzem no meio agrícola, mas até o cliente final, né, o comprador do alimento, o comprador de grãos, eles estão cada vez mais preocupados com o aspecto de sustentabilidade, e o que a Marise falou há pouco, né, sobre a questão de não só produzir, mas também ser certificado, é muito importante, porque dá a clara demonstração para o cliente, né, que aquele produto, aquele serviço é feito de forma sustentável. A gente vê um crescimento muito grande, e principalmente aqui no Brasil é muito importante que a gente tenha e leve muito em conta, porque o Brasil, além de ser o celeiro do mundo, né, nós produzimos alimento para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. A gente precisa garantir que a gente tem práticas sustentáveis, e o Brasil vem trazendo, né, ao longo dos anos e das décadas, tecnologias que são sustentáveis. A gente pode falar, por exemplo, do plantio direto, que é uma prática muito boa de sequestro de carbono, de retenção de carbono, né? A gente pode falar da segunda safra, safrinha, né, que a gente tem, e o ILPF já vai para a terceira, quarta safra no mesmo sistema, um circuito fechado. Então, não tem volta. A gente vê clientes, a gente vê acionistas, a gente vê demandas, inclusive regulamentações, né, de governos com relação a isso, e esse é o caminho. Então, é por aí. O ILPF é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes fatores de sustentabilidade que a agricultura do Brasil pode fazer e tem feito,
e vai continuar fazendo, vai crescer muito, e o Renato ele tem dados aí para falar sobre esse crescimento. Obrigado, Marcelo. Imagina, Renato, você nos ajuda com os números, então, quais são as perspectivas de crescimento? Sim, Marcelo. Então, assim, a questão da sustentabilidade, ela vem sendo muito falada, né? Já não é de hoje, mas nos últimos anos esse termo ganhou uma força muito grande, né? E a gente está vendo agora nos últimos anos um movimento muito interessante, que é a adoção de critérios de sustentabilidade nas empresas. Então, acho que agora que, mais recentemente, que a sustentabilidade entrou no mundo corporativo, a gente passa a ter uma outra velocidade na implantação desse conceito que, como o Cristiano falou, não tem volta também, igual o ILPF, não tem mais volta. Então, é super importante destacar que a sustentabilidade é um tripé. A gente tem que ver a parte econômica, social e ambiental. Então, assim, eu não gosto quando alguém fala, por exemplo, a sustentabilidade ambiental. Se é sustentabilidade só ambiental, não é sustentabilidade. Se não estiver vendo o lado econômico, não estiver vendo o lado social, na mesma intensidade, esse tripé não fica de pé, né? Então, imaginando um tripé mesmo, se você tiver uma ou duas pernas mais curtas, aquilo ali não se sustenta. E a sustentabilidade ela é composta por 3 eixos, justamente porque o tripé traz uma base muito forte, né? Então, ela precisa ser conjugada. E quando a gente vai para a ILPF, ela é o sistema de produção mais eficiente em termos de sustentabilidade, porque a ILPF ela não é uma tecnologia única, ela é um pacote tecnológico que engloba várias técnicas de tecnologias que, em conjunto, dão resultados muito consistentes. Então, o Cristiano falou de plantio direto. A ILPF usa o plantio direto. Fixação biológica de nitrogênio, uma outra tecnologia que a gente tem que valorizar muito, descoberta no Brasil pela doutora Joana Doberheiner, pesquisadora da Embrapa. Aproveitando, né, a gente tem agora a indicação do nosso querido ministro e amigo Alisson Paulinelli ao Prêmio Nobel da Paz. No ano 2000, a doutora Joana Doberheiner foi indicada ao Prêmio Nobel de Química, foi a única brasileira na história do país indicada a um Prêmio Nobel de Química. E essa tecnologia que ela desenvolveu, a fixação biológica de nitrogênio, hoje faz com que os produtores brasileiros deixem de gastar por ano 14 bilhões de dólares em fertilizante nitrogenado. E esse recurso, né, que é poupado, também reduz muito a emissão de óxido nitroso, que é um dos principais gases de efeito estufa. Então, voltando para a pergunta da nossa amiga jornalista, em termos de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, a ILPF é o sistema mais completo que a gente tem. Ela atua de 2 maneiras. A gente pode ler essa mitigação de 2 maneiras. O próprio sistema ele passa a ter um balanço mais positivo, então ele sequestra mais carbono do que ele emite. E aí, carbono que eu estou falando é CO2 equivalente, né? Dióxido de carbono equivalente. Então, é a conversão de óxido nitroso, metano e o próprio CO2 para CO2 equivalente. Então, a gente tem emissões, claro, qualquer atividade econômica promove emissões de gases de efeito estufa. Então, o solo emite óxido nitroso, os dejetos de animais emitem óxido nitroso e metano, os animais emitem metano por fermentação entérica. Então, a gente tem emissões acontecendo. Só que, como a gente tem um sistema que usa técnicas conservacionistas, né, plantio direto, plantio florestal, a gente tem um acúmulo de carbono tanto abaixo do solo quanto acima do solo, na biomassa. Então, no balanço, né, emissões menos sequestres, a gente passa a ter um valor negativo, né? O nosso sequestro fica maior do que as nossas emissões. E também, se a gente usar outra métrica, que é a de intensidade de emissão ou pegada de carbono, aí sim a gente tem ainda um valor muito mais alto, que passa a ser quanto que a gente precisa, quanto que a gente emite para produzir 1 quilo ou 1 tonelada de qualquer coisa, de soja, de carne. Então, o sistema ILPF ele é muito mais intensificado, ele é muito mais produtivo, a produtividade aumenta muito, então a gente consegue produzir mais numa mesma área, muito mais numa mesma área. Em alguns casos, a gente chegou a ter um aumento de 7 vezes
a produção. Entre uma pastagem degradada e uma área de LPF, a gente consegue multiplicar por 7, pelo menos, a produção. No caso aí da própria Fazenda Santa Brígida, entre 2006 e 2019, a gente dobrou a produção de milho, a gente aumentou em 55% a produção de soja, né, na mesma área, né, a produtividade, desculpa. Em cabeça de animal, então, a gente aumentou em quase 1000%. A gente tinha meia cabeça de animal por hectare. Hoje, né, em 2019, a gente tinha em torno de 4. Hoje, a gente está até com um pouquinho mais, né, Marisa? Então, esses números são impressionantes. A intensidade da produção fica muito maior dentro da ILPF. Em termos de expansão de área, a gente tem, como o Marcelo falou no início, a gente teve um compromisso inicial de aumento de área de ILPF que o Brasil fez junto ao Acordo de Copenhague, lá em 2009. O Brasil assumiu compromissos voluntários de redução de emissão de gases de efeito estufa. Em 2012, a gente teve a entrada em vigor do Plano ABC, né, do nosso famoso Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. A meta inicial desse plano era de 4 milhões de hectares até 2020. O Brasil fez quase 7 milhões de hectares nesse mesmo período, então a gente passou muito da área. E agora a gente tem novos compromissos junto ao Acordo de Paris, né, na COP de 2015, onde a gente está trabalhando isso junto com o Ministério da Agricultura. A gente está falando em torno aí de 5 a 10 milhões de hectares de LPF. Então, mas isso nas metas do governo, mas nos números da rede LPF da Embrapa, a gente está falando em chegar a pelo menos 30 milhões de hectares até 2030, sendo conservador. A gente consegue facilmente chegar aí a 35 milhões de hectares até 2030, ou seja, dobrar a área de LPF que a gente tem hoje. Excelente, muito boa notícia. Olha, tem algumas pessoas aqui se manifestando no chat, saudando a vocês pela participação, Ed Nascimento, Fernanda Cordeiro, perdão, o Juan Carlos Ruano, que está acompanhando a gente de Buenos Aires, Fábio Silva, Nico Nogueira, Rinaldo Fernandes, Osmar Luiz, Thiago Sprocati e mais uma série de pessoas, depois a gente menciona mais alguns, mas eu queria colocar uma pergunta, a gente lançou antes da nossa conversa aqui, abriu espaço para as pessoas mandarem perguntas. E a Lúcia Helena não colocou sobrenome, ela disse que é produtora rural, e pergunta em quanto tempo é possível obter retorno de investimento no sistema ILPF. Marise, quer comentar essa? Eu vou comentar o que aconteceu comigo, tá? Isso, vamos lá. Eu não posso generalizar. Você sabe que nessa área existe uma palavra que chama depende. Depende do clima, depende disso, depende daquilo, tudo depende. No seu caso, como é que foi? O que aconteceu comigo? Quando eu fui na Embrapa, o Homero Aidar me falou o seguinte: você vai implantar esse sistema da seguinte forma. Eu pedi para ele, na verdade, que me resumisse o livro em uma frase. E ele foi capaz de fazer isso. Ele falou: você vai plantar a semente do grão, junto com a semente do grão, você vai plantar a semente do capim. O grão vai nascer primeiro, vai fazer um sombreamento, e o capim vai ficar abafadinho ali, por falta de luz solar. Aí o grão vai crescer, você vai colher o grão, vai vender, vai pagar as contas, e você vai ter ali o pasto de graça. O pasto era a coisa mais cara que tinha naquele momento. E, de repente, ele ficou de graça. E os anjos disseram amém. Eu plantei, colhi o grão, paguei as contas, fiquei no 0 a 0, que já é um feito inédito para um primeiro ano em terras degradadas, mas o bônus da operação, né, o resultado da operação foi o pasto. Aquele pasto que eu não conseguia recuperar, estava lá recuperado, disponível para o gado para ser pastejado. Então, qual foi o resultado da operação no primeiro ano? Foi o pasto. Então, desde o primeiro ano, tem um ganho incrível, porque eu não teria como recuperar esse pasto de outra maneira. A única forma que eu tinha para recuperar esse pasto foi essa que eu encontrei com a Embrapa. Porque os grãos pagaram a conta.
Os grãos pagaram a conta e o pasto estava ali. Do primeiro ano, a partir do primeiro ano, você já consegue pagar as contas. Aconteceu comigo. E olha que eu sou uma zebra, um azarão, hein? Então, vai dar certo. Pois é, mas como você bem disse, depende, cada caso é um caso, é difícil estabelecer uma regra geral aqui. Eu acredito, sabe, que quem já tem conhecimento, quem já tem máquina, quem já tem uma estrutura de pessoas e tudo mais, vai ser muito melhor do que o meu caso. A própria Embrapa tem um trabalho feito com o ILPF, que ela mostra que para cada R$1 investido, o sistema retorna R$4. Então, quem quer começar, se no primeiro ano você já não gastou, imagina chegar aí em 4 vezes mais. Fica a dica aí, né, Marisa? Fica a dica. Não fale que eu não avisei, eu estou te contando. Ô, Cristiano, já que a Marisa citou a questão das máquinas aqui, eu queria que você falasse um pouco por que vocês resolveram entrar na rede ILPF, para que logo depois o Renato nos explique um pouco melhor o que é a rede e qual é o papel de uma fabricante de máquinas dentro da rede. Boa. Eu antes de entrar nesse tema, eu queria trazer alguns pontos e complementar o que se você me permite, Marcelo, complementar claro, o que o Renato falou sobre o tripé, né? O tripé do ambiental, social e econômico. E eu queria trazer alguns pontos do seguinte sentido, e talvez mais no social e no econômico, né? O econômico, inclusive, a Marise falou um pouco e falou do caso dela. Mas o ILPS é um sistema, né, que pode ser adaptado para qualquer tamanho de propriedade. Obviamente que é necessário contar com planejamento eficiente, com apoio de especialistas, né? A Marise contou aí com o pessoal da Embrapa e outras pessoas. E por que isso? Porque vão identificar as características específicas, né? A gente tem pessoas, produtores em várias geografias do Brasil que têm necessidades e específicas, né, para um sistema como esse. E vale aqui, então, dos três, do tripé, né, o papel social, né, que tem o ILPF, porque ao adotar esse sistema, é uma produção, como a Marise falou, que se estende ao longo de todo o calendário agrícola, né, devido à rotação das culturas. Então, a atividade agropecuária e os cuidados florestais, eles acontecem ao longo do ano. E por que isso tem um impacto social, além do bom impacto financeiro, econômico que a Marise falou? É que, por exemplo, os funcionários daquela propriedade, eles passam a ter mais estabilidade, porque, em vez de atuar como safristas, né, eles têm, ao longo do todo o ano do calendário, uma previsibilidade, uma estabilidade, e aí, em muitos casos, garantindo empregos fixos e, obviamente, uma melhor segurança para suas famílias. Então, além do trabalho em si, ganham também a oportunidade, a experiência de acompanhar esses diferentes processos e acaba até proporcionando uma melhor qualificação profissional e ampliação do conhecimento. Então, queria somar ao que o Renato falou e aqui a Marise falou, né, do aspecto, então, além do ambiental e do econômico, esse aspecto social. Bom, mas por que a John Deere está, né, nisso? Porque, de novo, nós acreditamos muito que nós precisamos gerar valor para os nossos clientes e gerar valor para as pessoas que consomem, né, não só consomem, que compram os produtos da John Deere, mas, enfim, para as pessoas que compram alimentos, né, no caso da agricultura. E como é que a gente pode fazer isso? Então, através de prover a tecnologia, então a gente provê tecnologia através das nossas soluções, através dos nossos serviços, e porque nós acreditamos, né, que a pauta sustentabilidade, né, ambiental, social, econômica, ela já de muito tempo é parte do que a gente faz, do nosso plano estratégico, e não erramos, né? Tanto é que, como o Renato falou, mais e mais tem se falado sobre isso. Então, o que a gente tem tentado fazer, e como, né, já há 184 anos, é andar na fronteira, é andar na frente para, né, ser pioneiro,
ou ajudar com grupos de outras empresas, como é a rede, né, ser pioneira nisso, nesse caso no país, e por que não ajudar o Brasil, né, a ser esse celeiro para o mundo e a produzir e preservar ao mesmo tempo. Então, é parte da estratégia. Eu acho que é algo que todo mundo agora quer embarcar e que nós já há algum tempo embarcamos, e porque a gente entende que isso gera valor para o mercado, gera valor para o produtor e gera valor para o cliente final. Então, no final do dia, o que a gente está olhando é para o ser humano, né? Então, por isso que a John Deere está envolvida nesse projeto, nessas iniciativas já há muito tempo, assim como várias outras. Marcelo. Obrigado, Cristiano. Renato, já que a gente entrou nesse tema da rede e você vem coordenando os trabalhos dentro da rede ILPF, por que a rede foi criada? Qual era a necessidade que demandava a criação desse grupo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois que você emendasse a resposta para ajudar duas pessoas aqui que fazem perguntas semelhantes. Primeiro é a Emília Vilauba, ela pergunta se tem uma superfície mínima para o sistema ser rentável. E também o Saburo Ikeda pergunta quais são as dimensões mínimas do módulo Piquete para implantar o ILPF. Tá ótimo, Marcelo. Então, a rede ILPF ela nasceu justamente para ajudar, o motivo inicial, né, ajudar a suprir uma daquelas carências que eu falei logo no início, que era a capacitação técnica de produtores e técnicos agropecuários. Então, a Embrapa desenvolveu a tecnologia, né, como a gente falou aqui, ao longo dos últimos 30 anos, a Marise falou aí o nosso saudoso Homero Aidar e o nosso querido João K., e mais uma legião de pesquisadores, de analistas, de assistentes da Embrapa e professores universitários, alunos de pós-graduação que trabalharam arduamente aí ao longo dessas últimas 3 décadas para desenvolver o sistema. Então, a gente já tinha uma base conceitual, científica muito forte, mas faltava essa informação chegar no produtor. Então, a rede, no início, ela até se chamava Rede de Fomento à ILPF, e a ideia era ter uma parceria público-privada, né? Algumas empresas ajudando a Embrapa a levar essa tecnologia para os produtores. Então, durante esse período inicial, que durou de 2012 a 2018, o trabalho foi muito focado nos projetos de transferência de tecnologia coordenados pela Embrapa. Então, a gente tinha um grande projeto de transferência de tecnologia que cobria todo o território nacional e foram feitos milhares de eventos, palestras, dias de campo, para que essa informação chegasse ao produtor, né? Então, a gente teve sempre, desde o início, a grande missão de promover e incentivar a adoção da tecnologia ILPF. Com o passar do tempo, né, o caldo foi engrossando, a gente foi tendo mais resultados de pesquisa, a gente foi conectando esse sistema de produção com políticas públicas, com compromissos internacionais de redução de emissão de gases de efeito estufa. A gente foi vendo ainda cada vez mais benefícios. A ILPF é uma coisa impressionante, que cada vez a gente descobre um benefício novo da tecnologia. Então, a gente viu que era hora da gente dar alguns passos além da transferência de tecnologia. A gente considerou que a gente já tinha feito um trabalho de divulgação dessa tecnologia grande, né? Ele nunca para, sempre vai continuar acontecendo, mas a gente precisava dar outros passos adicionais, trazer outras empresas para a rede, captar grandes projetos internacionais, fomentar mais a pesquisa, né? E ter alguns trâmites um pouco mais rápidos, menos burocráticos. Então, em 2018, a gente fez essa mudança de rumo e criou a Associação Rede ILPF. Então, hoje, desde 2018, a rede é uma instituição independente, uma instituição privada sem fins lucrativos, com essa grande missão ainda de promover a adoção da tecnologia, mas olhando não só mais dentro da porteira. A gente olha toda a sociedade, na verdade, todo esse ecossistema para a produção da ILPF, que vai desde os insumos que os produtores precisam, do crédito, como a Marise também falou, da importância do crédito para o produtor,
passa por dentro da propriedade, obviamente, em todo o sistema de produção, sai da porteira, vai até o mercado consumidor, vai até mercado de exportação. Então, a gente começou a falar com instituições como, por exemplo, o Itamaraty, né, o Ministério das Relações Exteriores. Então, hoje a gente tem conversas com embaixadores do Brasil em outros países, a Apex, que promove as exportações do Brasil, outros grupos, Ministério da Agricultura. Então, a gente tem muito contato com o Ministério da Agricultura, com a própria ministra Tereza Cristina e com a Secretaria de Inovação, principalmente. Então, a gente começou a ter um novo ambiente que a gente consegue trazer mais ações. O Cristiano falou também da situação da ILPF em outros países. A gente está promovendo a internacionalização da ILPF, a gente já tem uma cátedra conjunta com a Universidade Politécnica de Madrid e o IABS, que é uma outra instituição brasileira. Então, a gente está levando isso para outros países. Na América do Sul, a gente já tem vários países adotando: Colômbia, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Argentina, né? Semana que vem, dias 4 e 5, a gente já vai ter o segundo Congresso Mundial de ILPF, que a gente vai discutir a situação, o estado da arte da ILPF no mundo inteiro. Então, a gente tem palestrantes da Austrália, da Nova Zelândia, da Europa, da África, da América Latina, falando sobre esse tema, além de vários temas técnicos. Então, a ILPF ganhou uma força muito grande e hoje é a principal bandeira do agronegócio brasileiro, principalmente quando a gente fala em termos de sustentabilidade. É claro que a gente ainda não tem volume para competir com a produção de grãos em monocultura e tal, nem é o desejo competir. A ideia é que a integração vá crescendo aos poucos. E aí, já pegando esse gancho para passar para as perguntas, a questão da área mínima na propriedade é uma coisa que, na verdade, ela não existe. Ela não tem uma área mínima da propriedade. E uma coisa que a gente indica muito é que o produtor não vá com muita sede ao pote. Então, a gente fala muito, né, de todos os benefícios e tal, mas essa virada de chave, a Marise pode falar muito disso, essa virada de chave não é fácil para o produtor, né? Ele sai de um sistema onde ele é só pecuarista ou só produtor de grãos e passa a ter um segundo ou um terceiro, às vezes até um quarto momento de produção ali. Então, o fluxo de caixa dele fica diferente, a gestão da propriedade fica diferente, a aquisição de maquinário. Então, a gente recomenda que ele vá aumentando aos poucos a área com o ILPF dentro da propriedade. Começa com 5%, 10% da área produtiva da propriedade e vai aumentando gradualmente, até para, como a Marise falou, né, o capim paga a conta no primeiro ano. Então, bota o capim para pagar a conta da implantação de mais um pouquinho de ILPF no segundo ano. Mas até quem quiser se aprofundar um pouco mais em alguns estudos de caso, em alguns exemplos de sucesso da ILPF, eu recomendo acessar o site da rede ILPF. A gente tem uma aba que chama Quem Já Usa, onde a gente conta as histórias de vários produtores. A história da Marise está lá também, na Santa Brígida. E a gente tem desde produtores bem pequenos, de menos de 10 hectares, até produtores muito grandes, né? Grupos com 500 mil hectares fazendo a ILPF. Então, não existe uma área mínima, mas existe um conhecimento necessário mínimo para se adotar o sistema de produção. E a gente depois, Renato, vai deixar aqui na descrição do vídeo o endereço, como faz para acessar direitinho, para o pessoal poder acompanhar. Esse aspecto que você tocou agora da área mínima e das estratégias de implementação fazem parte de uma pergunta também enviada aqui pelo Marco Paulo, que talvez, ele diz que é engenheiro agrônomo, eu acho que a Marise pode ajudar a responder. Ele diz assim: quando opto pelo ILPF, devo implantar em toda a fazenda ou é possível destinar apenas uma parte ao projeto? Acho que o Renato parcialmente já respondeu. Como deve ser feita essa divisão? O que é necessário observar para não colocar em risco o que a fazenda já produz? Como é que foi isso no seu caso, Marise? Bom, no meu caso foi fácil, porque não produzia, né? A gente fazia a produção só do gado, era uma fazenda de pecuária, uma péssima fazenda de pecuária. Mas, como ele falou, como o Renato falou, e nós implantamos aos poucos. E nós começamos com a ILP, Integração Lavoura-Pecuária. E fui
pelo mais fácil, comecei no pasto mais fácil, e aí fui progredindo para os mais difíceis. Todos os anos nós tivemos um aumento da área transformada em ILP. 3 anos depois, nós implantamos a floresta. Fizemos também experimental primeiro, depois de 3 anos. No 4º ano, a gente já fez de uma forma... nós fizemos um projeto, fizemos toda a viabilidade econômica, fizemos de uma forma mais profissional. Antes era uma forma experimental. A forma experimental deu certo, passamos para uma forma profissional no 4º ano. Então, já tinha fazenda recuperada, ela já estava produzindo dinheiro, já tinha crédito no banco, já tinha uma engrenagem montada que retornava agora com lucro, né? Os dados que o Renato falou aí da fazenda, é uma coisa assim que nem eu acreditava que aquela continha lá estava certa. Por que eu não acreditava? Eu falava, gente, mas cadê o dinheiro aqui na palma da minha mão? Sem falar que eu estava abrindo área, que eu estava comprando máquina, que eu estava contratando mais pessoas. Todas as pessoas contratadas precisam passar por treinamento. Essas máquinas do Cristiano, todos os anos, tem uma tecnologia embarcada que você não faz ideia, a mais do que estava no ano passado, entendeu? Lógico que para melhorar, mas lógico que precisa treinamento, e a gente vai trocando as máquinas, você precisa de treinar o pessoal. Então, hoje nós temos e isso está comprovado no mestrado da Marcela, nós temos os nossos funcionários 7 vezes mais treinados do que comparados com os que estão no sistema convencional. Porque eles precisam aprender a lidar com as máquinas, eles precisam aprender a lidar com sementes, eles precisam aprender a lidar com os defensivos agrícolas, e isso demanda treinamento. Então, como acho que foi o Renato que falou, a parte de pessoas é uma parte muito, muito importante. Eles que viabilizam todo o processo. Então, tá aí. E com relação a produtividades da fazenda, nós começamos com 0,5 UAs por hectare, ou seja, o pasto não tinha suporte nenhum para o gado. 0,5, meia UA por hectare, significava que para um animal eu precisava de 2 hectares. E hoje nós estamos fazendo uma lotação de 4,5 animais por hectare. De meio para 4,5 nós passamos. E em termos de qualidade desse animal, qualidade dessa carne, nós passamos de um animal que produzia 2,5 arrobas por hectare ano, para agora, nesse ano de 2021, a gente está fechando aí, estamos produzindo 38 arrobas por hectare ano. O milho, mais do que dobrou. Nós chegamos no milho a 202, mas nesse último ano caiu um pouquinho, deu uma média um pouquinho menor, 202 sacos por hectare, e tínhamos saído de 80, mais ou menos. Isso na primeira safra, porque eu faço milho na primeira safra, faço milho na segunda safra também. Então, é assim, e na segunda safra a gente trabalha com milho, sorgo e girassol. Então, são soja na primeira, soja e milho na primeira, milho, sorgo e girassol na segunda. Você tem várias oportunidades de entrada de dinheiro durante o ano. Você tem o gado a pasto, o gado que não conseguiu sair a pasto, você passa para um semi-confinamento, o que não vai sair no semi-confinamento vai para o confinamento. Então, você tem gado saindo o ano todo e você tem grãos saindo o ano todo. Fora a safra de raiz, fora a palhada e fora as árvores que dão a madeira, dão sombreamento e dão a fixação, que eu lembrei a palavra, o sequestro e a fixação dos gases emitidos pelos animais.
Certo? Ô Marise, parece que esse foi um tema que tomou toda a família aí, no seu caso, né? Você agora há pouco fez referência a Marcela, minha xará, inclusive, que aproveitou a experiência da propriedade da família para poder desenvolver o tema no âmbito acadêmico Sim, e fez um doutorado recentemente sobre esse tema, né? isso mesmo. Então, é um tema realmente que tem envolvido toda a família. Eu queria voltar para o Cristiano para perguntar, Cristiano, em termos de mecanização, muda alguma coisa na configuração das máquinas destinadas a esse sistema? Tem alguma especificidade? Olha só, e a Marise deixou a bola picando e você agora com essa pergunta para eu chutar, em linguagem futebolística. Mas vamos lá, o produtor ele está investindo em tecnologia hoje, independente do seu tamanho, porque ele sabe do retorno. A gente tem visto aí pequenas propriedades, maiores propriedades, agricultor, pecuarista. Aqui tem um exemplo da Marise, e a tecnologia se tornou uma grande aliada, né, do agropecuarista. Além da tecnologia, tem outro aspecto muito importante, que eu já vou falar também, que é importante para as máquinas, né, é a conectividade. Então, a conectividade se faz fundamental para que o produtor possa usufruir de toda essa inovação disponível para obter a máxima produtividade na lavoura e no sistema LPF também, tornando possível o gerenciamento do que está acontecendo em tempo real na fazenda. E isso é muito importante. Então, hoje a gente fala, né, que a agricultura de precisão somada ao conhecimento, ela passou a se chamar uma agricultura de decisão, em que é possível transformar dados em valor e inteligência para tomada de decisão assertiva em tempo real. E, sem dúvidas, isso contribui para uma operação mais eficiente e sustentável. E olha só o que aconteceu no ano passado, em setembro do ano passado, a gente teve um marco, né, na nossa agricultura sustentável brasileira, com o anúncio da certificação ambiental combinada com o novo mecanismo de financiamento. E aqui entra a John Deere, porque por meio das nossas tecnologias de agricultura de precisão, nós conseguimos, então, ajudar na integração da análise de dados dos equipamentos ao Trust Score. O que é o Trust Score? É um sistema desenvolvido pela Septis, que é responsável por certificar as propriedades rurais e garantir o acesso às linhas de crédito exclusivas anunciadas pela rede LPF. Então, aqui tem uma grande, né, como eu falei antes, geração de valor que a John Deere pode trazer, que é justamente através da tecnologia e dos dados que as nossas soluções geram, a gente poder levar isso para um Trust Score e isso, então, ser peça fundamental na certificação e aí utilização, inclusive, de linhas de crédito. Os recursos que eu falei dessas linhas de crédito, eles serão obtidos por meio do SAF, né, que é o Sustainable Agriculture Finance Facility, que é o primeiro mecanismo financeiro estabelecido pela rede LPF. Então, a gente começa a ver, assim, o quanto a tecnologia, o quanto as máquinas, a gestão dos dados transformada em informação, isso tudo ajuda nessa certificação e os equipamentos, no caso, os equipamentos da John Deere são peça fundamental para isso, além da otimização de insumos, otimização de custos e maximização de resultados. Então, acho que aqui eu consigo pegar um pouco dos dois pontos que a Marise e que você trouxe, Marcelo. Obrigado, Cristiano. Olha, a gente está na reta final da nossa discussão já, mais alguns minutinhos aqui para a gente seguir caminhando, e eu queria encaixar algumas perguntas aqui, Renato, para a gente tentar responder rápido. Existe algum tipo de cultura mais adequada ao ILPF? É uma pergunta que foi enviada pelo Edgar Moreira, produtor rural. Não, existem várias. Na verdade, isso depende muito da região, né, onde está a propriedade. Então, a ILPF é uma tecnologia que se adequa a, como o Cristiano falou, a qualquer tamanho de produtor, mas também a qualquer bioma. Então, dependendo do bioma, né, a gente tem um zoneamento agrícola, né, de risco climático no Brasil, que indica quais são as melhores espécies para cada região, o período de cultivo de cada uma. Então, a gente tem uma diversidade muito grande de sistemas. Claro que, como a gente tem, né, o Cerrado brasileiro sendo a região mais produtiva do país, né, maior produtora do país, a gente tem
as principais culturas sendo soja, milho, gado de corte e eucalipto. Quando a gente pensa no sistema, assim, no principal sistema, seria esse. Mas a gente tem, como a Marise falou, milho safrinha ou primeira safra, sorgo, milheto, girassol, a gente tem gado de leite também, a gente tem outras espécies de animais, como caprinos e ovinos. Então, assim, hoje a gente está no Dia Nacional da Caatinga, por exemplo, hoje, dia 28 de abril, Dia Nacional da Caatinga, a gente tem um modelo de integração lavoura-pecuária caatinga, onde a gente usa a vegetação nativa da caatinga, faz um manejo e entra com o sistema de produção, tanto a parte de lavoura quanto a parte de pecuária, junto com a vegetação nativa. Então, a gente ajuda a preservar a vegetação. A gente tem aqui no experimento nosso da Embrapa Solos com a Embrapa Gado de Leite, no sul do estado do Rio de Janeiro, um experimento conduzido pela doutora Roberta Carnevale e toda a nossa equipe, com espécies frutíferas junto com novilhas de leite. Então, a gente tem uma infinidade de sistemas espalhados aí por todo o Brasil. Deixa eu aproveitar uma pergunta que talvez você próprio, Renato, possa responder, é do Edinaldo Nascimento, da revista Canavieiros Copercana. Não sei se ele quis se referir exatamente ao LPF, mas ele diz o seguinte: muito se fala que cultivar cana-de-açúcar em solos arenosos traz melhoria ao sistema como um todo, tanto para o solo quanto para o agricultor que consegue uma renda extra com a produção. Gostaria que vocês falassem se isso é verídico e também se esse tipo de plantio tem sido realizado com alguma frequência. Assim, bom, especificamente sobre cana, eu precisaria de mais tempo aqui para falar, que é um papo mais longo. Mas, assim, o capítulo ILPF em solos arenosos é um capítulo à parte da nossa história, porque a ILPF vem, assim, se ela já é boa em solos muito bons, em solos argilosos e tal, em solos arenosos, ela supera qualquer expectativa. Então, a gente tem, por exemplo, a participação especial aqui da cachorra, mas a gente tem uma das nossas associadas, a Cocamar, que é uma cooperativa no norte do estado do Paraná, que fica na região do Arenito Kaiowá. É uma região que a gente tem ali 4 a 10% de argila, solo extremamente arenoso e muito degradado. Então, a Cocamar foi buscar na integração lavoura-pecuária-floresta. Eles foram até Ipameri para ver se era verdade tudo que estava acontecendo na Fazenda Santa Brígida e levaram isso para o estado do Paraná como uma opção para a produção em solos arenosos. E o que se viu foi um aumento gigantesco de produtividade. Então, a gente já tem solos arenosos, por exemplo, desde o Paraná até Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Roraima. A gente tem uma série de locais com solos frágeis, né, de difícil produção, onde a integração lavoura-pecuária-floresta e também a cana tiveram desempenho sensacional, assim, recuperando a produtividade dessas áreas, desse solo. Obrigado, Renato. Cristiano, sua mensagem final. Esquecemos de comentar algum ponto importante aqui dessa discussão? Eu acho que primeiro que certamente a gente tem muita coisa para falar sobre LPF e numa horinha fica o gosto de quero mais, o que é muito bom. Não, eu queria agradecer. Eu acho que falar sobre LPF, falar sobre essa revolução e que nasce no Brasil e que cresce no Brasil e que vai expandir para o mundo é um trabalho. É mais do que um trabalho, né? Chega a ser uma missão aqui que nós temos e tenho muita honra, né, de fazer parte, não só de estar aqui hoje, mas também de fazer parte desse trabalho. Eu sou parte ativa aí do time de trabalho de LPF e da rede. Eu queria deixar uma mensagem, e talvez seja um spoiler aqui, mas assim como a gente está, semana que vem tem o segundo Congresso Mundial de LPF, em junho nós vamos ter um outro grande evento internacional. Tem pessoas que estão aqui nessa reunião hoje extremamente envolvidas, diretamente envolvidas. Vai ser um grande evento internacional e que eu acho que não só vai colocar o ILPF como
uma nova forma de se pensar a agricultura e se pensar a silvicultura e pensar a pecuária, mas ela vai ser um marco, acho que até para o Brasil, sabe? Para a gente ajudar a mostrar que o Brasil consegue produzir e preservar ao mesmo tempo e consegue ser super eficiente. Então, em seguida, aí, mais informações sobre esse evento, mas não poderia deixar de trazer esse spoiler aqui, porque acho que, assim como semana que vem, lá em junho, nos dias 9 e 10 de junho, acho que a gente vai ter um grande marco na história da agropecuária brasileira. Então, para fechar, muito obrigado e estou sempre à disposição, um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Cristiano. Bom, acho que depois desse spoiler, a palavra está com você, né, Marise? Olha, eu quero convidar todos, né? Depois do Cristiano levantar a bola, cesta de 3 pontos. Então, dia 9 e 10 será o Santa Brígida Open Farm. Então, vão ser 2 dias onde nós vamos ter palestras, vamos mostrar o ILPF, vamos fazer no segundo dia, são 2 dias seguidos, à noite, a partir das 18 horas, ou 19, aí o Renato sabe melhor do que eu, se é 18 ou 19. 19. E vamos... 19? 19. Então, e vamos fazer, no segundo dia, vamos fazer uma grande homenagem. Então, eu convido a todos, estamos esperando por vocês, vamos lá, vamos assistir, vocês vão ficar muito felizes, porque tem muita coisa boa para ser compartilhada. E como diz o Cristiano, vai ser um marco histórico, não percam. Então, todos convidados, Marise, depois mande mais informações para a gente colocar também aqui na descrição do vídeo. Renato, você termina então, qual é a tua mensagem final? Obrigado, Marcelo, eu agradeço demais essa oportunidade aqui, agradeço a Marise e o Cristiano por essa parceria de sempre. E a minha mensagem final é para produtores, pesquisadores, estudantes. Apostem na ILPF, participem junto com a gente para essa grande revolução que é a ILPF na agricultura brasileira, e a gente tem tudo para transformar o Brasil nessa próxima década aí, na primeira grande potência agroambiental do planeta. A gente vem falando muito nesse termo, que é a junção entre o que o Cristiano falou, né, que a gente sempre fala ali, é o nosso mantra, produzir e preservar é possível. A gente consegue aumentar drasticamente a produção agrícola e pecuária do Brasil sem derrubar nenhuma árvore. A gente não quer mais desmatamento, o produtor não quer desmatamento, então a gente consegue aumentar a produção de grãos, carne, leite, madeira no Brasil sem destruir mais floresta, sem cortar árvore. Então a gente tem uma área grande de pastagem degradada que a gente quer converter, e 2030, essa próxima década aí, até 2030, o Brasil vai se destacar ainda mais no setor agropecuário e também no setor ambiental. É isso aí. Então, muito obrigado ao pessoal que está nos acompanhando e depois que acompanha também o nosso vídeo, que fica disponível no nosso canal no YouTube. Obrigado ao Cristiano, ao Renato, a Marise por essa conversa. Eu peço desculpas às pessoas que mandaram perguntas, a gente não conseguiria responder todas aqui nesse tempo, mas eu acho que fica como um estímulo para a gente voltar depois numa outra oportunidade para falar mais sobre esse tema. É isso aí, muito obrigado a vocês 3, obrigado à nossa audiência, e eu peço que nos acompanhem a revista Máquinas e Inovações Agrícolas no nosso portal e nas redes sociais. Muito obrigado, a gente se vê em breve com mais um Papo Mia. Até lá!